Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O amor a Deus não consiste em doces sentimentos e consolações sensíveis. Diz São Francisco de Sales que tem-se visto em nossa época muitas pessoas que creem que foram muito frequentemente raptadas em êxtases e ao cabo descobria-se que o fato não passava de ilusões diabólicas. São Francisco de Sales, Tratado do Amor de Deus. São Cipriano escreve sobre esta terrível gritaria: haja ordem na palavra e na súplica dos que oram, tranquilos e respeitosos. Pensemos estar na presença de Deus. Sejamos agradáveis aos olhos divinos, a posição do corpo e a moderação da voz. Porque se é próprio do irreverente soltar a voz em altos brados, convém ao respeitoso orar com modéstia. Quando nos reunimos com os irmãos e celebramos com o sacerdote de Deus o sacrifício divino, temos de estar atentos à reverência e à disciplina divinas. Não devemos espalhar a ermo nossas preces com palavras desordenadas, nem lançar a Deus com tumultuoso palavrório ou pedidos que deveriam ser apresentados com submissão, porque Deus não escuta as palavras, e sim o coração. Ana, no primeiro livro dos Reis, como figura da Igreja, tem esta atitude. Ela que suplicava a Deus não aos gritos, mas silenciosa e modesta, no mais secreto do coração. São Cipriano, do Tratado sobre a Oração do Senhor. É conveniente fechar a entrada de nossa alma a essas visões, negando-as todas, rejeitando as más, evitando-se os erros do demônio, e quanto às boas, não servirão de obstáculo para a vida de fé. O demônio se regozija muito ao ver uma alma admitir voluntariamente revelações e inclinar-se a elas. A alma presa às graças sensíveis permanece ignorante e grosseira na vida de fé e fica sujeita, muitas vezes, a tentações graves e pensamentos importunos. Cautela nessas comunicações exteriores e sensíveis, sem jamais as admitir, a não ser, em certas circunstâncias muito raras, e sob o parecer de alguém com muita autoridade, e excluindo sempre o desejo delas. O demônio fica muito satisfeito quando percebe que uma alma deseja receber revelações ou sente inclinações por ela, visto que neste caso se lhe ofereçam muitas ocasiões e possibilidades de insinuar e de destruir nela a fé. Fonte São João da Cruz, subida do Monte Carmelo. Vemos muito em nosso meio nos dias de hoje pessoas que confundem a fé com o sentimentalismo. E alguns ainda vêm com aquele ar de docilidade dizer com frases prontas de que precisam amar mais, por exemplo, quando vem alguém condenando alguma heresia ou algo que fere a fé católica. Tais realidades são hoje muito comuns nos meios católicos. Para muitos, estar próximo a Deus é sentir, é fazer alarde, barulho, é aquele sentimentalismo de seitas pentecostais. Se somos católicos, verdadeiramente católicos, devemos aprender a verdadeira doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Fé não é sentimento. Não, nós não precisamos sentir Deus quando está na igreja. Não precisamos ficar com os braços arrepiados quando ouvimos uma música sentimental e logo pensamos que é Deus que está nos tocando. Não precisamos chorar, cair no chão, nada disso mostra que a pessoa está próxima de Deus. Nossa fé católica está baseada no uso da razão. Muitos dirão, porque eu sinto Ele na minha vida, porque eu sinto Ele presente, etc. Mas isso não prova a sua existência. Vemos nas seitas protestantes as pessoas tendo o mesmo sentimento de euforia e sentimentalismo. Geralmente essas pessoas saem alegres do culto
indo para casa dizendo que estão próximos a Deus, somente porque sentiram, entre aspas, sua presença. O que mais tem nos cultos protestantes é o sentimentalismo. Músicas melosas, mãos erguidas para o alto, gritarias, choros e etc. Nada disso prova a presença de Deus. E todo esse sentimentalismo vemos também entre católicos modernistas. Exatamente o mesmo sentimento de pessoas que acham que precisam senti-lo para estar próximo a Ele. Não, nada disso mostra a presença de Deus. Deus Pai diz a Santa Catarina de Sena sobre as consolações espirituais. Este é um livro muito bom, se chama O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. No livro, esse sentimentalismo, alegria quando rezamos, por exemplo, Deus Pai chama de consolações espirituais. É você se sentir bem quando reza ou faz seus exercícios espirituais. Aí Deus Pai diz que estes sentimentos podem vir dele ou do demônio. Deus Pai admite que o demônio também faz as pessoas sentirem consolações espirituais. Acho que isso explica os exemplos citados anteriormente do porquê até hereges de outras seitas possuem consolações sem nem sequer comungar e confessar. Vou postar aqui exatamente com as palavras de Deus Pai. Filha querida, vou atender agora aquele teu pedido relativo à minha presença durante as visões ou demais manifestações que alguém julgue ter. Disse que o sinal distinto de que estou visitando a alma é a alegria, o desejo das virtudes e, sobretudo, grande humildade e amor. Tu me perguntastes, porém, se a alegria não pode iludir a alma. Desejas estar do lado mais seguro. Queres um sinal definitivo de que não padeça engano. Vou falar-te de uma possível ilusão e sobre o modo de saber quando a alegria é autêntica ou não. A ilusão possível é esta. Alegra-se uma pessoa quando obtém aquilo que deseja. E quanto maior for seu desejo, menor atenção prestará à causa da alegria. A posse do objeto desejado, o prazer sentido, impedem que sua consideração seja clara e distinta. Isso acontece com as almas que gostam de consolações espirituais e vivem à procura de visões, depositando maior interesse nelas que em mim. Já te disse que esta é a atitude que estão no estado do amor imperfeito. Eles se aplicam mais em obter consolações do que em amar. Quem ama as consolações espirituais alegra-se grandemente ao recebê-las. Contente em possuir quanto desejava, muitas vezes, se rejubila por artifícios do demônio. Já ensinei que as visões ou consolações provocadas pelo demônio começam causando alegria, mas que depois se transformam em sofrimento e remorso, num vazio da caridade e das virtudes que leva a pessoa ao abandono da oração. Portanto, se a satisfação e a alegria não estiverem acompanhadas de amor pela virtude, se a pessoa não for humilde e muito caridosa, é sinal de que tal visita não procede de mim, mas do diabo. Como disse, todo prazer espiritual, não acompanhado de virtude, revela claramente que sua origem provém do apego à autoconsolação. As pessoas apegadas às consolações costumam receber muitas visitas do diabo em forma de luz. Fonte, livro Diálogo, Santa Catarina de Sena. Aqueles que querem viver na vontade de Deus não devem desejar obter revelações ou sentimentos sobrenaturais que superem o estado ordinário daqueles que têm por Deus um temor e um amor muito sinceros. Pois um semelhante desejo só pode vir de um fundo de orgulho e de presunção. A graça de Deus abandona a alma tomada por este desejo e deixa-a cair nessas ilusões e nestas tentações do diabo, que a seduzem em visões e em revelações enganosas. É deste modo que o demônio semeia a maior parte das tentações espirituais de nosso tempo
e que as enraiza nos corações daqueles que são os precursores do Anticristo. São Vicente Ferrer, Tratado da Vida Espiritual. Muitas vezes vemos os protestantes que não possuem virtudes, estão em pecado mortal, sequer confessam, tendo sentimentos de histeria, alegria em seus cultos. Vemos também uma igreja inteira, cheia de católicos, todos sentindo alegria. Entretanto, nem todos possuem virtudes. Aquilo nada mais é que um sentimentalismo e não a presença de Deus verdadeira. A verdadeira fé é aquela alicerçada no uso da razão. Creio em Deus porque Ele existe e me ama. O sigo porque Ele merece. Rezo porque preciso dele e quero amá-lo. E essa fé é cheia de virtudes e caridade, obras de caridade, comunhão, oração, devoção. Tudo isso vem seguido da cruz. Muitas vezes as pessoas mais próximas a Deus são as que mais sofrem, e não as que mais estão felizes e alegres. Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, diz: as pessoas mais próximas a Deus são as que recebem maiores cruzes. Santo Afonso de Ligório também diz: maior será a tua recompensa se você seguir a Deus sem sentir nenhuma consolação. Se você não tem vontade de rezar, não tem vontade de ir à igreja, não sente gosto para as coisas de Deus e ainda assim as faz por amor, maior será a tua recompensa. E é quando você está mais próximo de Deus. Aí sim, é a fé católica, pura e autêntica. E isso não foi dito por mim, foi dito por um doutor da Igreja. Diz São Francisco de Sales que a verdadeira devoção e o verdadeiro amor de Deus não consiste em sentir consolações espirituais nos exercícios de piedade, mas em ter uma vontade resoluta de só querer e fazer aquilo que Deus quer. É só para este fim que devemos orar, comungar, praticar a mortificação e qualquer outra virtude que agrada a Deus, muito embora façamos isso sem satisfação alguma e no meio de 1000 tentações e aborrecimentos de espírito. Pelas securas e tentações de Santa Teresa, o Senhor experimenta os que o amam, posto que a secura continue durante toda a vida. Não deixe a alma de fazer oração. Virá tempo em que será bem paga por tudo. Fonte Santo Afonso Maria de Ligório, meditações para todos os dias e festas do ano. São Tomás ensina que a verdadeira devoção não está no sentimento, mas no desejo e firme resolução de se submeter prontamente à vontade de Deus. De que natureza era a oração de Jesus no Jardim das Oliveiras? Cheia de secura e desgosto. Apesar disso, foi a mais devota e meritória que jamais houve sobre a terra. Ele dizia: Pai, não como eu quero, mas como vós quereis. Mateus 14, 36. Isso se dá com muitas almas que Deus chama a um amor especial. Trilham no princípio o caminho da perfeição, mas só enquanto acham nele consolações sensíveis. Quando, porém, cessam os doces sentimentos, tornam-se negligentes e recomeçam o seu antigo modo de vida. É um defeito geral de nossa natureza corrompida que nós procuramos, em tudo o que fazemos, a nossa própria satisfação. Por isso precisamos nos convencer que o amor de Deus, ou a perfeição, não consiste em doces sentimentos e consolações sensíveis, mas em vencer o amor próprio e cumprir com a vontade de Deus. Fonte, livro, Escola da Perfeição, Santo Afonso Maria de Ligório. Devemos finalmente praticar a paciência no desamparo espiritual. É este o sofrimento mais doloroso e atroz que pode atingir uma alma que ama a Deus. Quando um cristão piedoso goza de consolações espirituais, todas as injúrias, todas as dores, todas as perdas e perseguições não são capazes de perturbar. Antes aumentam a alegria de seu coração por lhe darem ocasião de oferecer ao Senhor
esses padecimentos e unir-se mais intimamente com Ele. Ao contrário, causa a uma alma que ama a Deus o mais atroz tormento não sentir mais em si nenhuma devoção, nenhum zelo, nenhum santo desejo, mas só frieza e aridez na oração e na santa comunhão. É prova de seu amor quando continua no seu caminho, sem nenhum estímulo sensível e até sentindo repugnância interna e tormento de espírito. É um engano, diz São Francisco de Sales, querer medir a piedade segundo o grau de consolação que se sente no serviço de Deus. A verdadeira devoção, diz ele, consiste na firme vontade de fazer tudo o que agrada a Deus. Pela aridez espiritual, une-se Deus mais intimamente com as almas que Ele ama de modo particular. O que nos impede de unir-nos verdadeiramente a Deus é o apego às nossas inclinações desregradas. Por isso, quando Deus quer levar uma alma a amá-lo com perfeição, procura libertá-la de todo o apego às coisas criadas. Para conseguir isso, priva pouco a pouco dos bens terrenos, riquezas, honras, parentes, saúde do corpo e etc. Envia-lhe toda espécie de adversidade, desgostos, humilhações, perda de pessoas amadas, doenças e etc. São esses outros tantos meios de que Deus se serve para desprender as almas das criaturas, a fim de que lhe dedique todo o seu amor. Por isso precisamos nos convencer que o amor de Deus, ou a perfeição, não consiste em doces sentimentos e consolações sensíveis, mas em vencer o amor próprio e cumprir com a vontade de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, livro Escola da Perfeição Cristã. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.